pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o 17ª edição do CinePE, Festival Audiovisual, e o Papo de Cinema foi o único site gaúcho que esteve lá no festival. Eu sou Rodrigo de Oliveira, modo Robledo Milani, que esteve lá, e Matheus Bonês. Então, Robledo, conta pra gente tudo sobre o 17ª edição. A gente vai tomar um café agora, Matheus. Porque a gente não foi, né? A gente não podia. Lá, né? Não, acho que foi muito legal porque assim, o Papo de Cinema, nós somos sediados aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, mas a gente está com uma atuação cada vez mais nacional e isso ficou bem presente no CinePE. Mas na verdade nós não éramos o único site do Rio Grande do Sul, a gente era o único site da região sul do Brasil. Tinham outros sites fazendo cobertura de Rio e São Paulo, mas assim, da região sul, era aliás o único veículo. Tinha também o Marco Santuário, um editor do Correio do Povo, aqui de Porto Alegre, mas ele estava cobrindo como convidado do festival para ser do júri. Então, assim, quem estava lá produzindo matéria diariamente, cobrindo, realmente fazendo uma cobertura maior, era o Papo de Cinema. Então foi bacana porque o festival CinePE, antigo Festival de Cinema de Recife, é um dos mais tradicionais do país, né? Do lado do Festival de Gramado e de Brasília é o de Recife. E é importante, é relevante, estão lançando só filmes inéditos, tem a nova produção de curtas também, muito bacana. E nós estávamos lá presentes, então foi para toda essa região sul do país, para notícias diárias, críticas de todos os longas, sabe, entrevistas, todo esse material a gente viu através do Papo de Cinema. E eu percebi, aliás, muito facilmente por causa, né, da arte, né? A homenagem ao futebol, né? Da camiseta aqui. Essa aqui é a camiseta oficial do festival, tu tem um símbolo, mas é tudo motivado. É engraçado, porque não tinha nenhum filme. É exatamente isso que eu ia perguntar, não tem nada. Eu tava olhando aqui, tem algum filme de futebol? Não, mas teve homenagem ao Canal 100, né? Foi um dos homenageados, eles na verdade fizeram 3 homenageados, né? O primeiro deles foi o Canal 100. Então foi muito bacana porque eles mostraram imagens de arquivos que estão sendo recuperadas, tem todo esse registro de grandes jogos muito importantes da história e tal. Então isso foi bem bacana. Eles no primeiro dia, no segundo dia aliás, no sábado, o festival começou dia 26 de abril, né? No dia 27 teve uma visita ao Arena Pernambuco, que é um novo estádio lá que eles estão lançando, então foi para a Copa, então também foi uma coisa bacana, assim, promovendo essa interação, teve exibição de filme lá durante essa visita, desses do restaurados do Canal 100, e teve uma mostra também especial que passou no sábado e no domingo também, com alguns curtas documentários sobre o temática de futebol, então teve uma mostra paralela sobre o tema. Mas o festival bateu um bolão no final das contas ou não? Pelo que eu vi ali na cobertura do Robledo... Trocadilho do Carilho. Acho que não nem tanto, né? Acho que foi uma bola fora ali, que é alguns filmes, né, Robledo? Na verdade, a gente percebe que o Festival de Recife foi a primeira vez que eu estive, mas há anos eu cubro o Festival de Gramado, já há mais de 15 anos, já estive em 2 edições do Festival de Brasília, e em outros no Paraná, no Rio, Pum. E a gente percebe que o de Recife, na verdade, ele está passando por um momento de crise. Então é interessante até perceber esse momento assim, que eu acho que se aproximar de elementos mais populares como o futebol, talvez para atrair mais público. O Festival de Recife ele acontece no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, e é um teatro para 2.400 pessoas. É o maior público de um festival de cinema no Brasil. Sabe, nem o Festival do Rio, que é lá no Cine Odeon, ou em Brasília, no Cine Brasília, ou em Gramado, no Sala do Cinema Embaixador, consegue juntar um público tão grande para uma exibição de cinema. Então, e nos outros anos anteriores, os relatos do pessoal, dos organizadores, dizem que aconteciam sessões de pessoas sentadas nas escadas. Mas não só não teve esse exagero nos outros anos, mas teve menos, teve sessões... Claro, um dos 7 longas concorrentes era pernambucano, era de Recife. Esse dia a sala estava lotada, o festival dura uma semana, uma cine-semana, né, que é de sexta até quinta-feira. Na sexta-feira, véspera de sábado, no sábado, véspera de domingo, na terça, véspera do feriado de 1º de maio, ou seja, os dias que a princípio seriam mais tranquilos para as pessoas saírem e ficar até mais tarde na rua, foram os filmes que foram exibidos as ficções com grandes artistas. Então era o dia que tinha o filme do José Wilker, o filme que tinha o filme da Maria de Severo, o filme que tinha o filme da Leandra Leal. Exatamente. Daí no domingo, que no dia de segunda-feira trabalha, na segunda, no dia de terça-feira trabalha, esses dias tinham documentários. Talvez uma estratégia, né? Porque deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário, mas daí o festival acabou apostando nessas soluções mais fáceis para garantir o público nos dias certos.
E deu resultado, né? Os filmes, assim, a Maria de Severo foi outra dos homenageados, isso foi bacana. Homenageada e ganhou. Ela ganhou o Calunga de Ouro, né? O prêmio, e depois acabou ganhando também o prêmio de melhor atriz. E ela esteve lá, super simpática, a gente fez uma entrevista bem bacana com ela, em breve vai estar aqui no Papo de Cinema também, assim que o filme O Vendo a Lugo chegar aos cinemas. Foi o grande vencedor do festival também, pra quem não conferiu ali a cobertura. Pode conferir. Confere agora ali também, quem segue no site dos especiais. Então, foi muito bacana, porque todos foram presentes. Todos os realizadores, todos os diretores, os principais atores estavam presentes. O problema é que eles não conseguem permanecer o festival inteiro. Daí no dia da premiação, que é o último dia, ficou-se um evento meio esvaziado, porque só estavam ali os diretores, basicamente, os elencos todos já tinham ido embora, então as pessoas eram premiadas, tipo a Marieta já não estava mais lá para receber seu prêmio, era a diretora que tinha que... acontece uma coisa, por exemplo, assim, o Festival de Cinema aqui de Gramado é o único que transmite a cerimônia de premiação pela televisão, tanto na televisão aqui no Rio Grande do Sul, quanto pelo Canal Brasil. E por que isso acontece? Porque bem ou mal eles conseguem fazer a transmissão como um programa televisivo, sabe? Eles trazem os atores, eles põem celebridades para apresentar cada prêmio. Fazem piadinha sem graça. Fazem piadinha, mas faz aquela função para entreter o espectador. É o Oscar, por exemplo. Como é que é o Oscar? O Oscar não é para quem está lá sentado, é para quem está vendo pela TV. Guardadas mas guardadas. Mas Recife não tem essa preocupação. Tanto que o Canal Brasil estava lá para fazer matéria, não para exibir a cerimônia. Como é que era a premiação? Era uma coisa meio assim, uma lista, assim, melhor atriz, Maria de Severo. Mais ou menos isso. Tanto que assim, eu fiz parte do júri da Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Nós éramos 5 jurados, eu aqui do Rio Grande do Sul, a Suzana Childo e o Francisco Russo do Rio de Janeiro, o Luiz Joaquim de Pernambuco e o professor Paulo também de Pernambuco. E daí a gente só votava em melhor filme longa e melhor filme curta. Eram 2 prêmios apenas. E como críticos, né, a gente sempre tem uma justificativa do porquê aquele prêmio. E a gente escolheu, um de nós vai subir ao palco para ler a justificativa e entregar o prêmio. Escolhemos a Suzana Childo, também como única mulher, e já uma veterana do jornal O Globo, uma grande crítica de cinema ali do Rio. Tá, a Suzana vai ler a justificativa. A apresentadora chegou e disse assim: então tá, agora o prêmio da crítica pelo... E começou a ler a justificativa antes da Suzana chegar ao palco. Daí a Suzana ficou assim, meio que se olhando, subiu ao palco, vendo a Lugo. Sabe, não tinha mais o que dizer. Que já tinha sido... Então é uma questão que de repente, se tiver uma organização, chama as pessoas à tarde, organiza um pouco mais. São coisas que podem facilitar para o sucesso. Mas... a mostra de curtas, que a gente ia falar também, que é importante, né? Porque tu pode até contar como é que funcionava as sessões, né? Porque elas tinham um desenho um pouco melhor para quem é cinéfilo que gosta de acompanhar toda, né, o festival. Festivais como Gramado ou Brasília, eles apresentam 2 longas-metragens por noite. Gramado é sempre um longa latino e um longa brasileiro. Em Brasília, a divisão é entre documentários e ficção, então era sempre um documentário e depois uma ficção. Em Recife não, era apenas um longa-metragem por noite, teve uma só sessão, porque eram 6 noites competitivas e 7 filmes. Então, teve um dia que foram 2 longas, mas na maioria eram um longa só. O que acontecia? Os curtas na primeira parte da sessão, o longa na segunda. Então, assim, essa necessidade de longas inéditos, eles conseguiram. Então foram 7 longas que não chegaram aos cinemas, alguns, a maioria, principalmente os de ficção, já foram vendidos para distribuidores, então vão entrar em cartaz. Como essa semana, que está estreando agora nos cinemas o Giovanni Improta, que é o filme que marca a estreia na direção do José Wilker. O personagem dele é mesmo no Senhor do Destino, né? Exatamente. Esse noveleiro aqui. Porque foi um personagem que fez muito sucesso na TV. Foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno, porque ele era para ser o engraçadinho da novela, o parceiro, um dos parceiros românticos da Suzana Vieira, da Senhora do Destino, que era a protagonista. E foi crescendo, tanto que não era nem ele o principal par dela, e no fim foi o que ficou com ela, assim, sabe? Aquela coisa bem... É que na verdade o Giovanni Improta é um personagem que nasceu num livro do Agnaldo Silva muito anterior à novela, exatamente. Exato. Então, e tanto que o livro foi reeditado agora com o título Prendam Giovanni Improta, o nome do livro. Seria o nome do filme, acabaram no meio do processo, tiraram o Prendam fora, ficou só Giovanni Improta. Só que assim, a Senhora do Destino foi lançada em 2006. 2005, eu acho. 2005, 2006. Ou seja, faz 6, 7, 8 anos que passou essa novela. Tem gente que já nem lembra, né? São tantas novelas que acontecem depois. Faz uns 2, 3 anos passou, não vale a pena ver de novo. Né?
Então já deu uma refrescada no público. Mas o personagem, ele é o mesmo da novela? Ele, tipo, ele lembra o que aconteceu na trama? Não há menção alguma, por exemplo, a Suzana Vieira, por exemplo. Eu acho que deve ser, de repente... Não, se passa depois. Se passa depois, né? Se passa depois, é bem atual o filme, só que é aquele bicheiro cheio de palavras engraçadas, que usa os pronomes... Cheio de neologismos, né? de neologismos. Mas assim, é um filme tão sem graça. Mas tão sem graça. Mas eu vi que isso não fez uma comédia, não foi? Isso é mais engraçado porque realmente no debate, nos vídeos promocionais, se fala a grande comédia do ano, etc. E daí chegou o debate no dia seguinte e o Zé Vilco chegou e disse assim, eu não fiz uma comédia. Bom, mas como é que ele quer pegar um personagem também cômico dele, que ele interpretou muito bem, por sinal, a gente ria só isso, a novela valia por ele. E pela Nazaré, enfim. Mas o personagem não é engraçado e o filme não vai ser comédia. Só um pouquinho, né? Daí fica engraçado. E não tem como ser o personagem é escrachado. É que talvez depois que ele vai humanizar o cara. Quando ele viu o resultado final, ele pensou, poxa, isso não tá engraçado, então eu vou dizer que não é uma comédia, então talvez... forçar a barra demais. Foi por forçar muito a barra, não, acabou não funcionando. Mas tem um elenco veterano que funciona no filme. Tem um elenco engraçado, porque... Ele deve funcionar, teve um paralelo. Ele é muito engraçado. Mais ou menos, o par romântico dele é a André Beltrão, que também é uma boa atriz e acaba não funcionando muito bem, porque eles estão meio fora do tom. E tem um outro trio de atores veteranos aí que deveria funcionar muito bem, que é o Hugo Carvana, o Otton Basso e o Milton Gonçalves, que eles foram completamente apagados pelo trio de veteranas do Vendo a Lugo. Que o Vendo a Lugo também tem a mesma ideia de apresentar 3 atrizes veteranas, que é a Daisy Lucide, a Ilka Soares e a Carmen Verônica, que são vedetes, então, bom, tanto que as 3 ganharam o prêmio especial do júri, foi um prêmio especial, uma menção honrosa, ganharam porque elas estão hilárias. E o filme Vendo a Lugo, que estreia, está previsto para chegar em agosto nos cinemas, realmente venceu 12 prêmios, né? Ganhou o prêmio da crítica, ganhou o prêmio do público. É importante saber, porque quando a gente vota na crítica, a gente não sabe o que os outros júris estão escolhendo, então nós votamos completamente sem saber se o filme ia ganhar qualquer prêmio. E realmente acabou tendo essa sintonia também com o júri e com o júri oficial, com o júri popular e com o júri oficial. E ganhou o prêmio de atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante para a Natália Time, foi a diretora para a Betsy Paula, e realmente de todos, é um filme maravilhoso que merece tanto? Não, não é. Mas é uma coisa mais ou menos assim do caolho numa terra de cegos, sabe? Dentro do contexto, né? Dentro daquele contexto ele era disparado melhor. Nós ficamos muito em dúvida com o documentário Rio Doce CDU, de Pernambuco, que é um documentário acompanhando uma linha de ônibus que, para ir de um ponto a outro lá em Recife, ela leva quase 2 horas. E ela passa pelo coração da cidade, principalmente. É um documentário muito bem bacana, muito bem feito, tecnicamente muito bonito. Teve prêmio por Bonitinha Mais Originária também, né, pro ator. Gosto muito do João Miguel, Sim. Gosto muito da Leandro Leal, que são os protagonistas, mas eles estão completamente equivocados no filme. Eu nunca teria premiado o João por esse prêmio. A Leandra ganhou do Festim em Lisboa, o prêmio de melhor atriz, também não premiaria ela. Mas o filme é muito ruim, né? O filme é uma muito estrela, ruim. né? Uma Civóis na direção. Horror. O melhor ator, na minha opinião, seria o Rui Ricardo Dias, que é o ator que fez Lula, a biografia do Lula. E ele está agora no Aos Ventos que Virão, do Hermano Pena. Ele está muito bem nesse filme. É um filme sobre a construção do Brasil, do cangaço, a inauguração da Brasília. Tem altos e baixos. Começa bem, né? Começa muito bem, o início muito forte. Começa num prólogo em preto e branco, assim, com a morte de um boi que era considerado santo no interior do Nordeste. Então dá no sertão, assim, dá um impacto e depois meio que vai perdendo. Mas aquilo que tu me perguntaste também dos curtas, não foram 100% inéditos. Inclusive eu vi que tinha uma mostra que eu já vi. Uma mostra aqui em Porto Alegre. O Desvelo, que passou no Close aqui em Porto Alegre. Teve o Linear, que passou em Gramado e em Brasília. Teve a Guerra dos Gibis, que tinha passado em Brasília também. Mas na verdade, os curtas também foi bem irregular. Os documentários, principalmente, ficaram muito aquém. Mas as ficções acabaram superando. E o que nós premiamos pela crítica, o Iris, eu acho que deve ter pelo YouTube, eu acho que tem que procurar. Tem um roteiro muito bacana do José Roberto Toreiro, que é muito bem um humor assim, meio politicamente incorreto, assim, bem bacana. Eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse. E no Fim do Filme, que é o outro que ganhou o curta do júri oficial. Então dá para conferir então toda ali a cobertura do CinePE no papodecinema.com.br, críticas de todos os filmes que passaram por ali também. E claro, eles começam agora a chegar em cartaz também, então dá para conferir as entrevistas também que vão rolar por ali no site. Grande abraço a todos e até a próxima.